O dia de Pentecostes. Parte 1. A espera no cenáculo. Como um pequeno grupo de discípulos assustados, trancados em uma sala escura de Jerusalém por medo da perseguição romana e religiosa, pôde transformar o mundo inteiro para todo sempre. Eles não possuíam riquezas, exércitos ou qualquer influência política. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, descobrimos que eles tinham apenas uma promessa divina e uma ordem clara: esperar. Mas o que aconteceu a seguir mudaria o destino da humanidade. De repente, um som vindo do céu, como de um vento impetuoso e extremamente violento, encheu toda a casa onde estavam todos assentados em comunhão. Chamas vivas como línguas de fogo purificador apareceram e pousaram suavemente sobre a cabeça de cada um deles. O glorioso Espírito Santo de Deus desceu com poder avassalador, acendendo em seus corações uma coragem sobrenatural que nenhuma barreira ou perseguição humana jamais conseguiria apagar ou conter. Essa maravilhosa efusão do Espírito Santo não foi apenas um evento isolado no passado, mas o nascimento da Igreja viva. É a prova de que Deus usa os improváveis para realizar o impossível na Terra. Se você crê que esse mesmo fogo pentecostal ainda cura, batiza e transforma vidas hoje, inscreva-se agora mesmo no canal Bíblia por Partes e ative o sininho das notificações para acompanhar sempre a nossa caminhada de fé. Prepare o seu coração para testemunhar o exato momento em que o céu tocou a terra com poder e glória inigualáveis, dando início ao maravilhoso mover que alcança sua vida nesta geração. Acompanhe conosco, com total fidelidade às Escrituras Sagradas, a extraordinária história real do dia de Pentecostes, o momento mais glorioso em que o vento divino acendeu o fogo do Espírito Santo e transformou a Igreja do Senhor para sempre. Parte 2. A cidade em expectativa. Para compreendermos a grandiosidade desse dia, precisamos viajar no tempo até a antiga e movimentada cidade de Jerusalém. Era a grande festa das semanas, conhecida na tradição como Pentecostes, celebrada exatamente 50 dias após a Páscoa. Conforme ordenado no livro de Levítico, capítulo 23, a cidade sagrada estava completamente superlotada. Judeus devotos vindos de todas as nações conhecidas do mundo antigo, desde a Mesopotâmia até a distante Roma, enchiam as ruas estreitas com suas vestes coloridas e uma incrível diversidade de línguas e costumes. A atmosfera de Jerusalém transbordava com o aroma das ofertas pacíficas e o clamor de milhares de vozes em adoração. O Pentecostes era originalmente um momento de profunda gratidão pelas primícias da colheita do trigo e pela revelação da lei divina no Monte Sinai. No entanto, naquele ano específico, pairava no ar uma expectativa espiritual extraordinária e misteriosa. A capital da Judéia ainda testemunhava o impacto profundo e os comentários sussurrados sobre a crucificação, a ressurreição e a recente e impressionante ascensão de Jesus Cristo ao céu. Mentre a grande multidão festejava alegremente nas praças e no templo, um grupo pequeno e humilde de cerca de 120 pessoas permanecia reunido em um cenáculo, uma sala no andar superior de uma casa de Jerusalém. Segundo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, os apóstolos fiéis, as santas mulheres e a mãe de Jesus perseveravam unânimes em oração e súplicas diárias. Eles não estavam ali por acaso. Eles aguardavam com paciência e temor o cumprimento da promessa que transformaria suas vidas. Naquela pequena sala, o próprio destino da mensagem do Evangelho estava em jogo. Jesus havia ordenado que não se ausentassem de Jerusalém até que fossem revestidos do poder do alto. Humanamente falando, aqueles homens eram apenas pescadores galileus e camponeses simples, cheios de fragilidades e cercados pela constante ameaça de perseguição dos líderes religiosos locais. Sem a capacitação sobrenatural do alto, profetizada há séculos no livro do profeta Joel, capítulo 2, eles jamais teriam forças para proclamar a salvação ao mundo inteiro. O cenário histórico e cultural estava perfeitamente desenhado para o milagre. Do lado de fora das paredes daquela casa, o mundo inteiro estava representado nas ruas de Jerusalém, pronto para ouvir a verdade. Do lado de dentro, a igreja primitiva aguardava com fé inabalável, unida em um só coração e uma só mente. Estavam no limiar do momento em que o vento impetuoso do Espírito mudaria a história da humanidade e iniciaria uma nova dispensação de graça. Parte 3. A espera pela promessa. Jerusalém estava fervilhando de vida e cores vibrantes. Judeus devotos de todas as nações conhecidas debaixo do céu, desde a Mesopotâmia até as partes da Líbia, viajavam longas distâncias para celebrar a tradicional Festa das Colheitas, também chamada de Pentecostes.
As ruas estreitas da Cidade Santa clamavam com uma rica mistura de idiomas, culturas e tradições religiosas, todos completamente alheios ao extraordinário plano divino que estava prestes a se desdobrar naquela histórica semana. Alheios ao barulho ensurdecedor das ruas festivas e do templo imponente, cerca de 120 fervorosos seguidores de Jesus permaneciam reunidos em um cenáculo simples, conforme registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Eles obedeciam com reverência e temor à última instrução que haviam recebido do Mestre ressurreto: não se ausentarem de Jerusalém, mas esperarem pacientemente pela promessa do Pai Celeste, que em breve os batizaria com o Espírito Santo. Apesar da imensa esperança que os movia, a dolorosa ausência de Judas Iscariotes ainda pairava como uma sombra incômoda sobre o grupo de crentes. Havia uma lacuna evidente no círculo sagrado dos 12 apóstolos, aqueles homens que foram escolhidos pessoalmente por Cristo para testemunhar seu ministério e sua milagrosa ressurreição. Era imperativo e urgente restaurar aquela liderança espiritual antes que a grande e aguardada promessa do Consolador fosse derramada sobre toda a congregação. Diante daquela multidão de crentes reunidos em oração, o apóstolo Pedro levantou-se com visível autoridade espiritual e coragem. Citando passagens proféticas do livro de Salmos, capítulo 109, ele explicou a todos que outro homem de fé deveria assumir o encargo de liderança e o ministério apostólico que outrora pertencera ao traidor. A atmosfera no cenáculo combinava uma profunda solenidade com uma firme esperança no plano soberano que Deus estava executando. 2 homens justos e qualificados que acompanharam Jesus desde o início foram prontamente apresentados: José, chamado Barsabás, e Matias. Toda a igreja nascente uniu-se então em uma oração sincera e fervorosa, pedindo ao Senhor, que conhece perfeitamente todos os corações humanos, para revelar o seu escolhido. Lançando sortes de maneira solene, a escolha divina recaiu sobre Matias, que foi imediatamente integrado ao grupo dos 11 apóstolos fiéis de nosso Salvador. Com o colégio apostólico plenamente restabelecido e organizado, os dias de espera paciente transformaram-se em um período ainda mais intenso de consagração e jejum. Homens e mulheres dedicados, incluindo Maria, a mãe de Jesus, e seus próprios irmãos, perseveravam diariamente unânimes em oração contínua. Eles não conheciam o dia exato nem a hora do cumprimento, mas confiavam de forma inabalável na fidelidade daquele que prometera revesti-los com o poder que viria do alto. Exatamente 50 dias haviam se passado desde a gloriosa ressurreição de Jesus Cristo. A expectativa espiritual dentro daquele cenáculo alcançava o seu ponto culminante. A humilde sala localizada no andar superior de Jerusalém havia se transformado em um verdadeiro santuário de adoração ininterrupta, onde todo orgulho pessoal e as divergências humanas foram inteiramente desfeitos, dando lugar a uma comunhão perfeita, sincera e inabalável entre cada um dos discípulos presentes. O cenário estava finalmente e perfeitamente preparado, tanto no mundo físico quanto nas dimensões espirituais. A pequena igreja nascente aguardava com respiração suspensa, totalmente unida em um só propósito, em uma só fé e no mesmo local histórico. Os corações daqueles homens e daquelas mulheres queimavam com a certeza de que as antigas palavras proferidas pelo profeta Joel, capítulo 2, estavam prestes a se cumprir com um poder avassalador. Parte 4. O sopro do céu. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso e veemente, que ecoou por toda Jerusalém antiga. Não era uma brisa de fim de tarde, mas um estrondo celestial ensurdecedor que sacudiu fortemente o cenáculo onde os discípulos estavam reunidos. O som misterioso e imponente invadiu a casa com uma força avassaladora, preenchendo cada espaço vazio daquela sala alta e enchendo de temor santos corações. E logo o mistério divino se revelou diante de seus olhos maravilhados. Algo extraordinário começou a se materializar no ar daquele recinto sagrado. O que pareciam ser línguas de fogo, brilhantes e vívidas, distribuíram-se por todo o ambiente. Não era um fogo comum que queima matéria, mas uma chama santa e divina. Esse fogo celestial pousou suavemente sobre a cabeça de cada uma das pessoas ali reunidas. E, no mesmo instante daquela descida celestial, o milagre prometido aconteceu. Todos os presentes ficaram completamente cheios do Espírito Santo de Deus. Uma onda indescritível de poder celestial, amor puro e santidade transformadora invadiu o ser daqueles 120 discípulos de Cristo. A presença do Criador se manifestou com tanta intensidade que todo o medo que os trancava ali dentro foi totalmente dissipado para sempre.
Tomados por essa unção gloriosa, eles começaram a falar em outras línguas, conforme o próprio Espírito Santo lhes concedia que falassem. Palavras que nunca haviam aprendido, dialetos de terras distantes e pronúncias perfeitas começaram a fluir como rios de águas vivas. A promessa divina registrada no livro do profeta Joel, capítulo 2, estava se cumprindo fielmente sob o teto daquele humilde e histórico cenáculo em Jerusalém. Naquela mesma época de festividades, habitavam em Jerusalém judeus piedosos, homens profundamente tementes a Deus, vindos de todas as nações existentes debaixo do céu. Eram peregrinos que haviam viajado longas distâncias para celebrar a festa tradicional. O barulho estrondoso daquele vento impetuoso que descera dos céus ecoou fortemente pelas ruas estreitas da cidade, chamando de imediato a atenção de todos os que caminhavam perto do templo. Ao ouvir aquele ruído assustador e incomum, uma imensa multidão se ajuntou rapidamente ao redor daquele cenáculo. As pessoas corriam curiosas e confusas, tentando compreender o que estava acontecendo. Ao se aproximarem da humilde casa, todos ficaram completamente perplexos e maravilhados com o cenário. Cada um daqueles visitantes ouvia os simples discípulos de Jesus falarem claramente na sua própria língua materna, o idioma nativo de sua distante pátria. A multidão de peregrinos estava inteiramente espantada e se maravilhava com o mistério que presenciava. Eles olhavam espantados uns para os outros, sem conseguir acreditar no que seus próprios ouvidos ouviam atentamente. Eles perguntavam em voz alta: porventura, não são todos estes que falam cidadãos galileus? Como, pois, os ouvimos falar, cada um de nós, na nossa própria língua materna em que nascemos e fomos criados desde a infância? Havia ali partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia, do Egito, das partes da Líbia, além de visitantes de Roma, cretenses e árabes do deserto. Era uma verdadeira e rica representação do mundo antigo conhecido, todos reunidos pelo poder divino para testemunhar o início de uma nova e gloriosa era espiritual que transformaria a história humana. Todos ouviam espantados aqueles galileus anunciarem de forma perfeita as grandes obras e maravilhas de Deus. A poderosa mensagem de salvação por meio de Jesus Cristo, o Messias ressuscitado, ecoava de forma clara, direta e compreensível. O poder do Espírito Santo havia quebrado todas as barreiras linguísticas e culturais, provando para sempre que a mensagem da cruz pertencia a todas as tribos, povos, línguas e nações da terra. Diante de tamanho sinal sobrenatural, todos estavam maravilhados e confusos, sem saber o que pensar sobre o acontecimento. Uns perguntavam curiosos aos outros: o que quer isto dizer? Qual o significado deste mistério? No entanto, outros, zombando cruelmente daquela manifestação sagrada, diziam que os discípulos estavam embriagados de vinho doce. O cenário estava pronto para o primeiro e mais impactante sermão de toda a história da igreja. Parte final. O fogo que se espalha. Então, Pedro colocou-se em pé junto com os outros 11 apóstolos. Erguendo a sua voz com grande ousadia, ele falou com autoridade a todos os moradores de Jerusalém e visitantes estrangeiros. O apóstolo explicou que aqueles homens não estavam embriagados, pois era apenas a 3ª hora do dia, equivalente às 9 da manhã. Tratava-se, na verdade, do cumprimento fiel da profecia registrada no livro do profeta Joel, capítulo 2. Com santa intrepidez, Pedro anunciou Jesus de Nazaré como Messias enviado por Deus, aprovado diante de todos por meio de milagres e maravilhas. Ele confrontou abertamente a multidão sobre a crucificação do Salvador, mas proclamou vitorioso a sua ressurreição triunfante sobre a morte, conforme fora profetizado anteriormente no livro de Salmos, capítulo 16. Aquela pregação ungida pelo Espírito Santo penetrou profundamente na alma de cada ouvinte. Ao ouvirem aquela verdade avassaladora, o impacto foi imediato. Os corações da multidão foram compungidos por uma profunda convicção de pecado e arrependimento. Em agonia espiritual, eles clamaram a Pedro e aos demais apóstolos perguntando o que deveriam fazer. A resposta do apóstolo ecoou com esperança eterna: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que recebam o maravilhoso dom do Espírito Santo. A resposta divina naquele dia histórico foi gloriosa e sem precedentes na história bíblica. Aqueles que acolheram com alegria a mensagem do Evangelho foram batizados publicamente pelas ruas de Jerusalém. Conforme registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, cerca de 3.000 almas foram salvas e acrescentadas à igreja ali mesmo. A pequena faísca do cenáculo se transformava em um incêndio que começaria a varrer o mundo.
Após esse grandioso batismo, a recém-nascida comunidade de fé passou a viver em uma unidade espiritual perfeita. Eles perseveravam diariamente no ensino dos apóstolos, na comunhão mútua, no partir do pão de casa em casa e nas constantes orações comunitárias. Sinais miraculosos e prodígios extraordinários eram operados pelas mãos dos apóstolos, enquanto o santo temor de Deus caía sobre cada pessoa daquela cidade e de todas as regiões vizinhas. O derramamento do Pentecostes marcou o nascimento triunfante da Igreja de Cristo na Terra. O livro de Atos dos Apóstolos conclui esse relato, mostrando que o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Revestidos desse poder celestial, os discípulos partiram destemidos para anunciar o Evangelho até os confins do mundo, mantendo aceso o fogo sagrado do Espírito que continua ardendo no coração de cada cristão verdadeiro ainda hoje. Epílogo: o fogo que permanece. Esse mesmo vento impetuoso que soprou com extremo poder na antiga cidade de Jerusalém deseja soprar com graça, salvação e restauração na sua vida hoje. O Pentecostes não é apenas um memorial histórico guardado no passado antigo, mas uma realidade viva, dinâmica e ativa para cada fiel seguidor de Cristo Jesus. O Deus que enviou o Consolador continua inteiramente pronto para batizar você com o Espírito Santo e com fogo celestial, renovando completamente todas as suas forças espirituais e capacitando seu ministério. A promessa do Pai Celestial permanece eternamente inalterável e alcança todas as gerações da Terra, incluindo a sua própria família hoje. Como está registrado de forma gloriosa no livro de Atos, capítulo 2, versículo 39. Porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Essa palavra bendita de esperança garante que você é perfeitamente herdeiro desse revestimento divino de poder e de autoridade espiritual no seu lar. Sempre que você abre o seu coração em oração sincera na intimidade silenciosa do seu quarto, na comunhão viva da igreja ou mesmo em meio às lutas difíceis do seu dia a dia, você se une espiritualmente àquele cenáculo de fé e clamor. A chama santa que desceu sobre os primeiros apóstolos deseja queimar intensamente em seu peito agora mesmo, dissipando todo o desespero, toda a ansiedade e toda a dúvida espiritual. Você é o templo sagrado do Espírito Santo e ele habita em você. Portanto, nunca temas grandes adversidades ou tribulações do caminho, pois o mesmo poder maravilhoso que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos habita de forma rica em você. Busque essa presença divina diariamente com profunda fome e sede de justiça divina. Permita que o sopro impetuoso do Espírito guie cada um dos seus passos, sonhos e projetos, purificando seu viver e gerando frutos eternos de santidade, amor e paz verdadeira. O mover de Pentecostes continua ativo no mundo contemporâneo e quer operar milagres através de você. Nós somos a verdadeira continuidade desta grande colheita espiritual na Terra até o glorioso dia do arrebatamento e da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Se o seu coração ardeu de profunda fé com esta maravilhosa mensagem, junte-se a nós nesta caminhada de adoração. Inscreva-se agora mesmo no canal Bíblia por Partes. Ative o sininho das notificações para acompanhar as próximas histórias e compartilhe este vídeo com quem precisa ser renovado pelo Espírito Santo hoje mesmo. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você e até o próximo vídeo.